Olá, meus amigos da página do canal do YouTube do Fernando Carlos, eletricista instalador. Hoje vamos falar sobre chuveiro, ducha elétrica, né? Essas coisas aí que poucos falam. E você sabia que o chuveiro elétrico foi inventado por um engenheiro brasileiro? Sabia disso? Então, o senhor Francisco Canhos, lá pelos anos de 1927, lá da cidade de Jaú, no interior da Grande São Paulo, ele patenteou um dispositivo que aquecia a água diretamente no ponto que hoje conhecemos para tomar banho. Eu utilizava uma resistência elétrica, que no caso é um resistor, e aquilo, quando eu ligava uma tensão elétrica, aí no caso 127 ou 220 volts, aquecia a água diretamente no ponto em que hoje usamos aí para tomar banho. Essa sua invenção acabou que eliminou a necessidade daqueles superaquecedores, aqueles aquecedores grandão, todo mundo chamava de latão. Era muita água, um volume danado e tinha um complexo sistema de encanamento, aqueles canos de ferro, aquelas coisas, dava um trabalhão. Então lá para 1940, né, mais ou menos, ele criou então o primeiro chuveiro elétrico moderno. Eu tive o prazer, há alguns 30 e tantos anos aí para trás, ter tido uma ducha Canhos em mãos, assim como o chuveiro Canhos, que muitos conheciam como chuveiro Robote, né? Era um chuveiro de ferro esmaltado, muito interessante, e tinha o seu resistor era montado numa base de baquelite, muito interessante. A base em cima também dos contatos era uma base de baquelite com contatos de cobre e prata, né? Então era muito bom esse chuveiro da Canhos, tá? Então, assim, esse chuveiro ele popularizou muito a partir dos anos de 1930 em diante, né? Já em 1950, a concessionária Light começou a comercializar. E em pouco tempo, realmente, essas duchas, os chuveiros elétricos, tornou-se um item, vamos dizer assim, obrigatório em todas as casas que hoje, né, nós sabemos que temos variações. Claro que hoje temos aquecedores solares, temos diversos sistemas para aquecimento de água. Mas vamos voltar ao assunto aqui do chuveiro, porque é o seguinte, toda vez que você contrata um eletricista para instalar um chuveiro elétrico, o eletricista não pode simplesmente chegar lá e colocar esse chuveiro. Tem que avaliar certas coisas, principalmente na hora de passar o veda-rosca aqui, que é o veda-junta. Tem ele líquido, tem ele em forma de pasta e tem ele em forma de fita, 19 milímetros. Então você vai passar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 vezes a volta da fita de autofusão. Por que 7? Você pode até passar mais do que 7, só que você vai criar um volume aqui nesse nípel, e quando você inserir ele lá na parede, lá no azulejo, onde tem a curvinha lá, aquela curva azul que todo mundo fala, você corre o risco de você torcer ele para enroscar lá e quebrar o, essa curvinha lá dentro, esse joelho azul que eles falam. Isso acontece que você vai expandir, né, o volume dessa junta aqui, desse veda-rosca, vai expandir lá, então vai quebrar, fazendo dar um pequeno orifício. Aquele pequeno orifício, aquela trinca, pode te gerar um grande problema. Pode vazar uma água ali que na hora que você instala, você não observa, mas aquilo vai filtrando ali para dentro do azulejo, vai molhando aquilo ali, enquanto você menos se atentar,
vai começar a cair uma placa de azulejo, vai começar a te dar problema de umidade na parede. Então tem que observar muito bem na hora de passar esse veda-rosca, porque não é muito volume de veda-rosca que vai isolar essa água aqui de sair por essas roscas. Então 7 voltas completa é o suficiente para você fazer com que esse nípel seja bem atarrachado e bem isolado para a água não vazar pelas entranhas da ranhura aqui dessa rosca. Então, com 7 também você não vai colocar em risco sua curvinha azul lá na parede para quebrar. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, eu escolhi essa marca Lorenzetti aqui, porque é uma das marcas mais populares que tem no mercado e uma das mais usada. Mas pode ser qualquer outro tipo de chuveiro. O que você tem que atentar ao instalar um chuveiro elétrico? Você tem que atentar às denominações, instruções que vem na embalagem do fabricante. Vem manual indicando potências e tensões. Nesse caso aqui, por exemplo, já está impresso no corpo do chuveiro. Então está dizendo que a tensão aqui é 220 volts, a sua potência de aquecimento seria aqui 5.500 watts e a sua fiação, seu condutor mínimo aqui no caso, dependendo da distância, modo de instalação e como é feito, ele está pedindo aqui um condutor de 4 milímetros quadrado e um disjuntor de proteção de 32 amperes. Não esquecendo que toda instalação de chuveiro em situações área úmida, molhada, você deve também ter um, além do seu disjuntor de proteção do condutor, no caso aqui está pedindo condutor de 4 milímetros e proteção de 32 amperes, você também tem que se adequar à norma que praticamente, vamos dizer assim, exige que você instale aí um dispositivo conhecido como IDR, que é um interruptor diferencial residual. O que isso vai fazer? Isso vai atuar ao contrário do disjuntor termomagnético que atua contra sobrecarga ou curto-circuito. O disjuntor termomagnético desarma. Esse aqui é o contrário. Ele atua quando há uma corrente que ela tem uma fuga, né? Então essa corrente, para que ela seja evitada para não te acarretar problemas, você tem que ter um interruptor diferencial residual como este, independente da marca, você tem que ter um interruptor diferencial para que você não corra esse risco de tomar um choque no seu registro do chuveiro, ou você estando descalço dentro do box, essas coisas podem acontecer, tomar um choque. Esse aqui, quando ele sentir, vamos dizer assim, uma corrente de fuga, ele vai desarmar, evitando assim que você seja eletropressado. Quer dizer, você vai ter uma eletropressão, muitos falam eletrocutado, mas é uma eletropressão, então você não vai sofrer um choque elétrico se caso você tiver um interruptor diferencial residual protegendo aí o seu circuito aí, no caso, o chuveiro elétrico. Voltando para o chuveiro elétrico aqui, então o eletricista ele tem que fazer algumas coisas. Você tem que abrir aqui, no caso, sua ducha chuveiro elétrico e fazer algumas vistorias. Nesse caso aqui é um chuveiro já usado. Eu vou mostrar para você algumas deficiências aqui mostradas aqui. Então o que acontece? Ó, você pode tirar esse protetor do crivo aqui, que vai encher aqui a área aqui, que nós damos o nome de bojo aqui, aonde vai receber o diafragma aqui, né? Então você tira aqui esse condutor de aterramento, ele tem seu orifício aqui normal, esse anel de vedação ele tem que estar perfeito, porque senão isso vai vazar também, fazendo um banho meio que enjoado, vamos dizer assim, entre quente e frio. A resistência, o resistor, no caso, você tem que segurar as configurações
que estão impostas lá, que é o A, B e C. Então você vai ter inverno, verão e o diafragma também, que é essa peça de borracha negra, tem que estar em perfeitas condições para uso. Não pode estar enrugado, não pode estar babando, não pode estar com nenhum tipo de imperfeição, porque senão ele não vai fazer o contato subir, que no caso aqui, com o auxílio de uma chave de fenda, você vai inserir ela aqui e vai fazer com que solta a trava e você vai tirar essa tampa protetora dos contatos aqui. O que acontece? Quando o chuveiro está, né, digamos aqui, ó, na posição verão, o diafragma aqui embaixo, que é essa peça preta, aqui isso tudo vai encher de água, vai fazer com que o diafragma suba aqui, ó. Veja o mecanismo aqui, ó. O mecanismo está abaixando e está suspendendo, ó. Esse suspender e abaixar é o que vai fazer ligar ou desligar o seu chuveiro, seja na posição inverno ou seja a posição verão. Então, assim, o que alguns chuveiros, mesmo sendo novos, apresentam? Esses contatos aqui, geralmente eles estão longe, então muitas das vezes o próprio profissional esquece de abrir o chuveiro e a fazer essa verificação. Então, muitos consumidores pegam o chuveiro com esse problema, que não está ligando, e leva para a loja para fazer a devolução. Então, alguns lojistas já abrem o chuveiro e fazem a sua regulação. Regula isso aqui tudo direitinho para que volte a funcionar. Então, isso aqui também é muito fácil de fazer essa regulagem. Com um simples alicate de bico, você pode dar um simples torcer para baixo ou torcer para cima, dependendo dessa função. Aqui no lado inverno é a mesma coisa, esse contato costuma vir mais alto, você abaixa ele, certo? Fazendo assim o seu funcionamento normal. Já o resistor aqui embaixo, popularmente conhecido como resistência, também tem que ver alguns itens. Nesse caso aqui eu estou mostrando que esse chuveiro é usado, então aconteceu aqui já tipo um zinabre, uma corrosão aqui existente aqui, misturou aqui, então de posse de um alicate de bico também ou alicate de universal, você vai tirar o resistor, né, puxando para cima e vai observar a função aqui dentro do resistor. Então a lâmina tem que estar limpa, né? Esse contato tem que estar limpo, tudo tem que estar limpo. Nesse caso aqui, o resistor sofreu uma alteração, então ele não está aquecendo mais como deveria aquecer. Mas por que isso acontece? Muitas vezes a pessoa esquece de fazer manutenção, esquece de pegar o chuveiro e abrir e ver isso aqui, porque às vezes, dependendo de onde fica estocado, esse problema acontece, ó. Esse dá um zinabre aqui dentro. Então, assim, se você não quer dar manutenção no seu chuveiro, não quer seguir essas verificações assim, a única coisa que você pode fazer é você levar para a loja e devolver o produto na esperança que o lojista te dê um outro. E se o outro apresentar os mesmos problemas, você agora já fica sabendo que não é somente comprar o chuveiro na loja, pagar um eletricista ou um curioso para colocar esse chuveiro lá, porque tem certas coisas que você tem que olhar. Então, esse anel de vedação aqui da câmara de água também você tem que olhar. Se esse condutor aqui de aterramento ele está bem fixado aqui para dentro, onde vai dar o volume de água quente. E outro detalhe, tá vendo essa seta que tá aqui, ó? Essa seta aqui, ó. Essa seta vai ser o seu gabarito de uma outra seta aqui, ó. Tem uma seta aqui e tem uma outra seta aqui, ó, da saída do desviador, ó, tá vendo? Então aqui, ó, tem ela aqui e tem ela aqui, ó. Ok? Então você vai pegar, vai colocar
seta com seta, né? Nesse caso aqui, ó, seta com seta, e vai fazer o giro. Viu como é fácil? Você vai colocar a seta com seta, nesse caso aqui, e vai fazer o giro sentido horário, fazendo com que o saída do desviador esteja praticamente alinhado com a entrada de água, ok? Nessas condições você fixou seu crivo. Então, toda vez que você for precisar tirar ele para limpar, você gira ele anti-horário e depois, na hora que for girar ele sentido horário, você tem que igualar as duas setas. Tanto essa seta como a de baixo, elas vão ficar posicionadas, aí você pode girar sentido horário. E as outras funções são as normais. Você vai colocar sentido inverno, que vai ser a água totalmente muito quente, e sentido verão, que é uma situação mais econômica, que você usa ela mais morno, a água fica mais morna, ok? Esses contatos, eles requerem também uma certa vistoria de vez em quando. Você pode dar uma lixada para tirar essa carbonização que dá nele. Agora, se eles estiverem assim, meio que deformados na cor, essa coloração assim mais avermelhada, mais negra, isso quer dizer que você está usando ele muito, como é que eu vou dizer? Você reduz a água e faz com que crie aqui uma temperatura mais excessiva nesse contato. Então, se ele tiver muito colorido assim, avermelhado, muito desgastado, já está na hora de você trocar essa placa de contatos. Caso você não queira trocar a placa de contatos, você vai ter que comprar então uma nova ducha para você utilizá-la novamente. Ok? Se você gostou dessa simples aí apresentação desse chuveiro, desses simples detalhes aí, deixa aí seu like, ajude o canal, compartilha esse vídeo, pode ser útil, apesar de simples, né? São informações simples, mas pode servir para outras pessoas. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, que sempre eu vou estar apresentando alguma informação dessas instalações elétricas residencial. Valeu? Muito obrigado, um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite, tudo de bom.